Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, do qual eu nunca confiei plenamente, porque ele tinha o pezinho no chiqueiro. Olha! Ó, nem usou Palmeiras, hein? Obrigado. Tá preparando o golpe. Muito bem, eu sou o Tan. Muito prazer, senhores ouvintes. Estou aqui com a Carol Simão, que eu tenho a impressão de que ela é tão bondosa e tão atenciosa quanto a égua, que eu acho que chama Mole na minha versão, mas em off a gente descobriu que pode ser qualquer nome. Estamos chamando um de porco, outro de égua. Não vai dar bom. Não vai dar bom esse episódio. Ai, pelas fitas no cabelo, né? Agora você me deixou confusa. Tem a Molly e tem a Clover. Você tá me Clover, elogiando de qual? Ah, é a Clover, é a Clover. A Molly é aquela não tem nada super de fútil fofo. que foge no começo. É, a da fita no A cabelo. da fitas, é. Bom, eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Dri. E Dri, fala a verdade. O burrinho Benjamin é muito fofinho, né? Gente, eu não acredito que você já vai falar desse burro. O burro foi o personagem que mais me irritou o livro inteiro. E eu já vou falar depois. É sério, o burro é pior do que qualquer um ali. Ai, meu Deus, que raiva do Nossa, burro. e eu fiquei pensando que Sério? animal seria eu nesse monte aí, eu ia ser o burro com certeza. O burro. Então, nossa Deus, socorro. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é inteligente pra cachorro. Seria inteligente pra burro, né? Ou pra porco. Gente, mas como pode o burro ser mais inteligente que o cachorro? Então, né? E nós estamos aqui cumprindo mais uma etapa dos nossos compromissos com o literário para falar sobre o livro que nós lemos nesse mês, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E a gente já percebeu que vai ter a grande dificuldade aqui, porque cada um leu uma versão. Eu já não decorei todos os nomes, porque eu li mais no Kindle, na verdade, do que na versão impressa. E depois eu via que tinha nomes diferentes. Falei, será que tá falando de personagens diferentes? Não, são o mesmo e tal. Aí, conversando antes aqui com o Tan e com a Carol, antes do episódio, a gente descobriu que tem outros nomes ainda pros personagens. Cada versão decidiu o seu próprio nome pros personagens. Não, então a gente vai ter que se referir aos animais, não aos nomes Não, deles. e até o próprio livro, né? Porque, não sei se você sabe, já não chama mais a Revolução dos Bichos. Chama Fazenda dos Animais? Fazenda dos O nosso é a Animais. Fazenda dos Bichos. Que é Eu já Aí, vi a ó, Fazenda dos Animais. Bichos. Que é o título original, né? Animal Farm. Animal Farm. Em espanhol é La Granja de los Animales. Granja de los Animales. Até porque, né, o próprio George Orwell não se chama George Orwell, não Pois é o nome é. Isso é de verdade. batismo dele, então já Essa eu começou a não sabia, confusão não. por aí. Gente, a história do George Orwell é muito legal. É legal, vale a pena pesquisar também. E a gente vai falar sobre esse livro aqui, muito gostoso, que a gente leu nesse mês, apesar de perturbador. Tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. Júlio na gaita, bicharada no bocal, fazendo rock rural, Cocoricó. O Júlio na gaita, bicharada no cococoral, Cocoricó. Cocoricó. Muito bom, gente. Como eu falei no episódio anterior do Literário, esse é um livro que eu já tinha lido na minha pré-adolescência, adolescência, e eu fico abismado da Ju lembrar de tantos detalhes da Sombra do Vento, porque a única coisa que eu lembrava desse livro é a frase, que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. E eu nem sei se eu lembrava de ter lido isso na época ou de ter visto essa frase tantas vezes ao decorrer da minha vida, e isso eu gravei, porque não lembrava nada, gente. Foi como se fosse a primeira vez. Olha, mas eu acho que você já começou com o spoiler do final. Acho que já deu um problema aí no negócio. Gente, ó, esse livro a gente não vai poder guardar spoilers Então, igual a isso que eu gente ia fez com a perguntar Sombra já do Vento. logo de cara, se a gente vai poder contar tudo, se a Não, gente vai dar spoiler vai ou embora. Esse é um livro clássico que, assim, não é tão difícil de ler, é bem acessível. Então, assim, quem tá aqui e não leu, ou já leu há muito tempo, vai querer relembrar e tal, mas a gente vai discutir, contando a história pra quem não leu, claro,
claro, mas vamos contar os spoilers, porque, na verdade, os spoilers, eu acho que eles não são nem tão importantes assim, porque a história já tem um conhecimento público. E a graça tá na experiência da leitura, que faz a gente criar paralelos com o mundo atual muito, muito fortes. E é legal porque, assim, esse tipo de livro, esse livro foi escrito em 1945, então, assim, já existe há muito tempo. Aham. E é o tipo de livro que quem nunca ouviu falar... Eu acho muito difícil alguém que nunca ouviu falar desse livro. Aqui na Espanha a gente encontrou alguns. Eles não conheciam. Sim? Não, eles não conheciam. A gente tava falando sobre o livro que a gente tava lendo, né, com o nosso grupo de amigos. Aí eu Acho que pesquisei eles o não entenderam título a de nossa espanhol. pronúncia, será que Não, mostrei até a capa do livro no Amazon. Aí eles não conheciam. Eu falei, é o mesmo autor de 1984. Ah, sim, 1984. Então acho que o mais conhecido dele é o 1984, a Revolução dos Bichos. Talvez no Brasil tenha uma disseminação maior por conta da escola e tal. Aqui na Espanha parece que não. Deve ser livro obrigatório de vestibular também, essas coisas. Será que não? Não sei Bom, se já enfim, foi alguma mas vez. é um livro que, assim, ele já tem toda a descrição. Quando você vai procurar, por exemplo, na Amazon, a descrição inteirinha tá lá, do começo ao fim. Na contracapa dele, também tá lá, do começo ao fim. Então, tipo, ele já é um livro cheio de spoiler do que já começo ao vem fim. pra dizer por que veio. Porque veio. Mas a experiência de leitura é um negócio, gente, que é muito louco. Como pode um livrinho tão pequenininho e tão antigo deixar a gente, assim, tão mexido? Tão perturbado. Nossa, eu lembro quando eu li A Onda, eu fiquei com esse sentimento ruim, assim, de raiva e revolta. E como pode e tal? E esse aqui, Revolução dos Bichos, ele conseguiu me deixar mais revoltada ainda. Mesmo sabendo que tá falando de animais, é uma história Mesmo. tão fictícia, tão improvável, né? Por ser uma fábula. Fábula quando você coloca vida, capacidades humanas nos animais, né? Então, esse livro se trata de uma fábula, só que ele nos perturba muito porque a gente consegue ver muitos paralelos, é essa a intenção do autor mesmo, né? Por isso que tem tantos tipos diferentes de animais com tantas personalidades e características diferentes pra gente tentar encontrar paralelos com seres humanos no meio de toda essa confusão aí que foi essa Revolução dos Bichos, que já é um spoiler no título, né? A Fazenda dos Animais já não tem esse spoiler de que os bichos vão se revoltar. E o que eu acho legal é que, assim, o George Orwell, ele escreveu, assim, tão maravilhoso e descreveu tão bem os animais que a mesma coisa quando a gente lê o Tolkien e a gente vê uma situação e a gente sabe exatamente como que o Sam vai agir, como que o Frodo vai agir, como que o Merry e o Pippin vão agir diante daquela situação. No livro também, na metade do livro, quando acontecia uma situação, eu falava, putz, eu já sei como que o porco vai fazer, o que a galinha vai fazer. Porque, assim, eles criaram... O burro que não vai querer se comprometer. ele criou, assim, personalidades tão distintas e tão fortes de cada animal que a gente já sabia qual que seria a reação E deles. que as ovelhas vão passar cantando, né? Ai, meu Deus do céu, aquelas ovelhas estavam me irritando. 4 pernas bom, 2 pernas ruins, né? Não, é interessante que questionaram várias vezes o próprio autor, né, em relação a essa alegoria, e ele falava, olha, o meu livro, ele realmente é muito bom, é fabuloso, mas não é impossível as coisas. Obviamente que a gente entende, né, que ele estava falando não dos animais se rebelarem dessa forma, mas a gente sabe que qualquer sistema político, e a Adri estava comentando isso antes da gente começar a gravar, que a gente ia falar sobre política, porque é impossível, né, não trazer a política à tona, né? Esse livro mesmo, ele foi, se eu não me engano, contra Stalin, o sistema. Na edição que a gente tem, explica isso daí. Eu acho que vale ler, porque é meia página só e contextualiza bem, apesar de que, óbvio, quando a gente tá lendo aqui, a gente pensa no contexto brasileiro, né? Deixa eu só fazer um adendo antes de você ler, que eu acho que pode até clarificar, não, pode até... Esclarecer. Oh, porque eu estou pensando em espanhol. Não, é pra clarificar em espanhol. Pior que eu tava com aclarar na cabeça, viu? Que pode até esclarecer e facilitar pras pessoas aqui antes de você ler. Mas o George Orwell, ele sempre lutou muito pelas causas e pela essa questão, assim, de direitos iguais, de questão de humanidade. Apesar de que ele nasceu numa família, né, onde tinha muitos direitos e privilégios. E aí, vou pular um pouco aqui pro final da vida dele. Ele o que importa de verdade, quando ele escreveu os 2 principais livros, né, pelos quais ele é lembrado, porque ele escreveu A Revolução dos Bichos em 45, publicou 1984 em 49 e morreu em 50. Morreu então, assim, em 50. com Só 47 que em 45, anos. o que estava acontecendo? A Segunda Guerra Mundial. Só que antes da Segunda Guerra Mundial, ele veio pra cá, pra Espanha. E Olha aí isso faz isso. muito sentido pra gente agora.
agora, igual o Tan tava falando do Brasil, ele veio pra cá, pra Espanha, porque ele veio lutar contra a ditadura franquista aqui. Porque o Franco, ele começou com esse discurso de igualdade, de que ninguém machuca ninguém, que todos nós somos bem-vindos, que estamos melhorando tudo pra todo mundo e tal. E aí, o Franco, porque aqui na ditadura franquista, o Franco, ele se alinhou ao Stalin junto com o exército do norte da África pra tomar a Espanha num regime totalmente totalitarista. E o George Orwell veio pra cá pra lutar contra isso. E ele tomou um tiro no pescoço, ele quase morreu. Ele quase morreu, mas ele não morreu. E aí ele escreveu o livro pra fazer a crítica sobre isso. E aí quando eu li o livro, pensando não só no Stalin, não só pensar em outros ditadores que tem aí que a gente sabe, né? Ele tava vivendo isso, ele tava vivendo Hitler, ele tava vivendo Stalin, tava vivendo Mussolini e Franco, tudo ao mesmo tempo, né? E o Franco também. E a gente agora, pesquisando mais, estando aqui na Europa, pesquisando mais sobre essa ditadura franquista, que no Brasil, assim, gente, eu vou confessar pra vocês, eu não lembro de ter estudado. Se eu estudei, a ditadura do Franco passou muito rápido na minha vida, mas agora, lendo esse livro, nossa, parece que despertou, assim, muita coisa na gente. Agora pode ler aí. Mas eu vou fazer um adendo antes da minha leitura, porque são 2 prefácios nessa edição que eu tenho. Um é do tradutor e o outro é de uma professora X aqui, que é um perigo, né? A gente sabe que é um perigo ler prefácios, mas como eu já conhecia a história, eu li antes. No fim do segundo prefácio do Oleg de Almeida, eu até escrevi aqui de margem: no fim das contas, não importa se a origem é da esquerda ou da direita, o resultado da opressão do pobre é sempre o mesmo. Essa foi uma conclusão minha, e é verdade, porque a gente lê pensando, sei lá, na ditadura brasileira, num primeiro momento. Pelo menos foi quando o livro foi me apresentado, a gente estava estudando isso na escola. E a gente olha pra hoje com Bolsonaro no poder, ou se a gente colocar Lula no poder, é sempre a mesma coisa, assim. Eu acho que o caminho do discurso pró-revolução, pró-reação dos bichos até o final do livro vai sempre acontecer desde que tenha um governante em cima, não importa de que cor ou sexo ou partido ou o que for seja esse governante. Mas o livro foi escrito dentro de um primeiro contexto lá do Orwell, né? Que a primeira prefaciadora, ela explicou assim, olha: os porcos que podem ler e escrever e desenvolver os projetos como o do Moinho são os intelectuais bolcheviques. Napoleão é Stalin e os porcos ao seu redor formam uma versão literária do Politburro, o Comitê Central do Partido Comunista. Bola de Neve é Trotsky, que após a morte de Lenin em 1924 acaba sendo rivalizado por Stalin, expulso do partido e obrigado a se exilar no México. Olha quantos paralelos que tem para quem conhece realmente essa história aí, né? Onde foi acolhido pelos pintores Diego Rivera e Frida Kahlo e depois assassinado por um agente da polícia de Stalin. Major, que chamamos aqui de mentor intelectual da rebelião dos animais, é geralmente identificado com Karl Marx, ou ainda com uma mescla de Marx, que faz uma grande contribuição teórica para um movimento, e Lenin, seu verdadeiro líder. Squealer, o porco relações públicas, é o elo entre o poder e o povo, que explica os fatos e os formata segundo a conveniência do partido. Representa o Pravda, o principal jornal da União Soviética e órgão do Comitê Central do partido entre 1918 e 1991. É uma espécie de ministro da propaganda. Além disso, vários animais são tipos. Boxer, o cavalo representa o trabalhador decente e útil, que labuta sempre mais e é animado pelo entusiasmado ideal igualitário, mostrando-se disposto a dar a sua vida pela causa. Clover, a égua, é a figura da mãe proletária. A Molly, a égua branca, é o estereótipo contrário, a mulher vaidosa e frívola, de que não apoia a rebelião, enfim, e vai indo. Aí os cães criados por Napoleão representam a polícia secreta que protege o Stalin. O corvo Moses representa a igreja, que se faz presente ou ausente a sabor de seus próprios interesses. Finalmente, o burro Benjamin representa o descrente homem do povo, infenso à rebelião e cético em relação aos resultados prometidos. E aí ela fala até do hino, né? Quanto ao hino extraordinário Bestas da Inglaterra, provavelmente a primeira identificação dele seja com a International Comunista, mas talvez pudéssemos também pensar em Men of England, do poeta romântico Percy Bysshe Shelley. Eu fico pensando o quanto esses paralelos podiam incomodar o George Orwell. Eu não sei o quanto isso foi realmente declarado por ele ou essas pessoas nos estudos fizeram o paralelo, né? Não, eu acho que pra época era tão óbvio que nem era necessário explicar. A gente que tá longe é que precisa. Entendi. Mas daí tem o segundo prefácio que você comentou com a gente lá no grupo, que o cara que vem depois fala o quê?
O Oleg de Almeida, ele fala: qualquer tipo de comparativo ou identidade que se cria entre a realidade com os animais da fazenda, por mais que realmente tenham sido óbvios na época, é uma grande tolice de fazer. Principalmente porque ele acaba sendo atemporal, né? Isso que esse eu é acho o legal. grande trunfo desse livro. A gente consegue encaixar em qualquer realidade. Quem leu nos anos 80, encaixou lá. Quem leu nos anos 90, encaixou lá. E nós estamos encaixando na de hoje aqui. A gente vê a maioria desses personagens ao redor de nós, né? Viu porque vale a pena ser o burro? Porque é sempre assim. É, sempre assim. E vive muito, né? Porque assim, quando a gente leu A Onda, eu achei tão legal, assim, fazendo um paralelo desse livro com o da Onda. Quando a gente leu, a gente percebeu, por exemplo, que os estudantes, eles estavam muito descrentes, assim, de que, como que podem as pessoas engolirem o fascismo, assim, e essa ditadura de um homem só comandando tudo. E aí, através do experimento, que a gente até grava, né, o podcast, quem não ouviu, ouça lá, que a gente destrinchou mais o podcast e falou sobre isso, de que sim, é possível, né? Depois de um tempo, as pessoas seguirem isso. E a Revolução dos Bichos é a mesma coisa. A história é o seguinte, é um fazendeiro, que é o Jones, e ele tinha uma fazenda grande com vários animais, só que ele era um bêbado, ele não tava nem aí, ele esquecia de dar comida pros animais. Ele foi maltratava e tal. Piorando a situação, né? E cada vez mais abandonando a fazenda e tal, e se afastando. E os animais estavam ficando com fome, judiado e passando frio e tal. E aí os animais se revoltam pra tirar o Jones da liderança e pra tomar a fazenda deles. E aí tem um discurso super legal, né? Que foi um porco antigo que falou sobre antes da revolta, discurso. né? O Major chega e levanta as ideias. E morre. Então, e aí quando você lê a revolta do Major e todas as ideias, você pensa igual, de novo, fazendo um paralelo com a Onda, é aí que eu quero concluir o paralelo, de, como que isso pode dar errado? Sabe, assim? Exatamente. As ideias são boas. A ideia é muito boa. Ele cria os 7 mandamentos, que é muito bom. Gente, eu vi Atos 2 aqui, pra vocês terem ideia. Como que pode dar errado, né? Exatamente. Eles estavam pensando no bem da comunidade deles. Então, aí que tá o problema, né? O problema não são os ideais, são as pessoas que estão vivendo, não seguindo os ideais, mas as pessoas que dizem que vão seguir os ideais, mas na verdade elas são egoístas e elas querem dominar. É que tem muito lance do poder, né? De você flertar com o poder. Totalmente. Exatamente, essa questão, né? Porque assim, o que eu achei interessante no discurso do Major é que ele percebeu que os animais estavam trabalhando muito e que sobravam quase nada pros próprios animais consumirem. Era tudo pro humano consumir. E aí, em detrimento desse trabalho, os animais estavam passando fome, estavam ficando doentes. E aí ele pensou, não, eu acho que vale muito mais sentido a gente trabalhar pra nós, a gente distribuir por igual, nenhum animal é melhor que o outro, nenhum animal vai estar acima do outro, vamos distribuir por igual. E aí, com isso, a gente vai trabalhar o necessário pra gente ter tudo pra gente, vamos distribuir por igual. Mas nesse discurso, ele não falou, e a gente entende, eu achei isso super legal na escrita do Orwell, é que cada animal tem a sua qualidade, tem o seu talento, tem o seu dom e tem as suas características. Então, por incrível que pareça, pra mim foi um choque saber que o porco era o mais inteligente. E aí o porco era o único que sabia ler e escrever. Gente, porco! E fala ainda, né, que ele segurava com os casquinhos, né, pra poder escrever. E aí a gente vê que o porco era super inteligente, o cavalo ele tinha força bruta e conseguia carregar as coisas. O cachorro não entendia muito, mas ele era super obediente. As ovelhas também não sabiam muito o que tinham que fazer, mas também eram obedientes. O burro era muito inteligente. É isso que eu fiquei brava com o burro, porque o burro era inteligente, mas ele era omisso. Ele não tava nem aí, entendeu? Eu acho que ele já tinha sabedoria o suficiente pra falar, não adianta fazer nada, que nada vai mudar. Que é o que a gente acaba virando quando vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando mas tanto que quando ele finalmente se impõe e fala, vocês não estão vendo o que tá acontecendo, ele é ignorado, né? Igual uns velhos mesmo. Aí eu lembro da música do Belchior, né? Cantado pela Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né, cara? A gente tinha tantas ideias, tantos sonhos, tantos planos de mudar o mundo. E quando você vai vendo as coisas passando e as coisas se tornando sempre a mesma coisa, inclusive o livro nos leva a pensar isso e dá um desânimo, né, cara? Porque fala, nossa, o negócio tinha tudo pra funcionar. Tinha tudo pra funcionar, mas no fim é tudo farinha no mesmo saco, aquela coisa cíclica. A gente volta pro mesmo lugar. É como o Cazuza falava, né? Meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder de
biologia, eu quero uma pra viver. Porque, assim, a gente tenta, e é muito a trajetória da vida mesmo. A juventude revolucionária, não, vamos fazer. Só que aí vem família, vem emprego, vem os boletos. E aí você vê que, cara, essa aí a realidade. Acho que eu sou meio snowball, sei lá, não sei, não me identifico ainda com ninguém, nenhum animal. Mas eu fico revoltada porque, assim, igual a Carol falou, lá na frente, a hora que o burro resolve falar alguma coisa, ninguém dá atenção, porque ele nunca falou nada, entendeu? Ele nunca foi um animal que se impôs, que fala... Tanto que, tipo, todo mundo sabia que ele sabia ler. Todo mundo sabia. Mas aí, quando alguém pedia pra ele ler alguma coisa, ele se recusava a ler, sabe? Assim, tipo, um mínimo esforço ele não fez, sabe? Isso que eu ficava brava. Me inclua fora dessa, essa era a filosofia dele. E aí, do nada, ele falava, porque os burros vivem muito. Do tipo, eu não quero sofrer porque os burros vivem muito. E eu sei que vai sobrar pra mim, entendeu? E aí, o Major, vamos só contextualizar, quem era o Major? O Major era um porco muito antigo, que era muito sábio. Ele era muito inteligente, muito sábio, e ele trazia muitas falas, assim, inteligentes, pro curral ali, pra granja dos animais. Era o mentor daqueles animais lá, era o pensador, né? O que... trazia coisas boas pros animais. Sim, e aí o Major, ele falou assim, olha, antes de eu morrer, eu sei que tá chegando o meu fim. Eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Ele faz todo esse discurso, né, falando sobre a igualdade dos animais, de que os animais tinham que trabalhar pra eles mesmos e não pra humanos. E ele falou, e eu quero apresentar pra vocês uma música. E essa música diz muito sobre os nossos ideais, diz muito sobre o que a gente tem que ser. Que é a música dos animais da Inglaterra, né? Isso. E aí eles cantam a música dos animais da Inglaterra. Você tem a letra fácil aí, Dri? Mas não, tem que ler aqui, como ele fala, na melodia comovente, algo Do entre La Cucaracha. Clementine e La Cucaracha. Eu só li assim, La Entre Cucaracha. Clementine e La Cucaracha. Eu também. Animais da Inglaterra, feras da Irlanda, bichos de toda terra e tipo de clima, junte-se a nós nesta ciranda, ou sou a novidade que se aproxima. Vai ser É isso aí. tarde, vai chegar o dia. Vai, amor. Não, você que é escritora aqui do podcast. Ai, gente, essa é La Cucaracha, em que o homem tirando será derrubado. Em toda a Inglaterra, campo fertilizado, pertencer a seus animais, que alegria. Tá bom, já Muito deu bom. pra entender. É a música da revolução, né? A música pra levantar os animais pra fazerem alguma coisa contra o status quo debaixo do qual eles estavam. E é legal porque eles falam que os mais inteligentes aprenderam logo de cara. Interessante é que o Major, ele não faz o levante. Ele joga uma semente e ele fala, olha, um dia, que eu não sei quando, os animais vão cair em si e eles vão se rebelar. Mas isso vai acontecer e eu nem sei se vai ser durante a vida minha ou durante a vida de vocês. Eu já tô idoso, né, e tal. Mas a gente tem que deixar a chama acesa. É só isso que ele pensa. E aí meio que acontece naturalmente essa primeira revolução aí, né? De repente acontece uma situação lá na fazenda, onde os animais se revoltam e meio que sem querer eles percebem que entraram na revolução. Quando eles percebem que venceram a batalha, eles falam, puxa, vencemos, e agora, né? O Sr. Jones, ele foi encher a cara no bar e não voltou. E ficou um tempo sem voltar, os animais com fome. Foi essa a situação. E eles falaram, a gente precisa comer, vamos arrebentar o negócio aqui pra comer. E não é só o Jones, né? Todos os funcionários dele eram corruptos, né? Então ninguém estava preocupado com o bem-estar dos animais, por exemplo. E eles sabiam que os animais eram uma peça fundamental pro bom andamento da fazenda, né? Então os animais percebendo que, putz, se o dono e os funcionários dele não estão nem aí pra gente, a gente consegue lidar aqui, vamos expulsar eles, né? Então como o Tan falou, foi meio que sem querer ali e tal, mas conseguiram. E pra mim a melhor fuga foi a da esposa, né? Do Sr. Jones, que ela tava ali na janela, ela viu a situação, opa, botou umas coisinhas ali na mala e foi embora, entendeu? E aí que a gente vê como que o boxer é forte, né? O boxer, o cavalo forte, que repetia, né? Vou trabalhar mais. E ele era muito forte, que ele, com uma patada, ele arrebentou o portão e arrebentou tudo, né? No que Kindle era o cascudo, por causa do casco, né? Ó, primeira vez que eu li cascudo, eu pensei no peixe, né? Não, mas é um cavalo. Eu fiquei imaginando o Alípio o tempo todo. Ai, Do que Cocoricó. dó.
Eu imaginava aqueles galeão, aqueles cavalão fortes, sabe? Pois é. Mas realmente, se vocês pararem pra pensar, eles precisavam de alguém no comando, né? Porque mesmo dentro de uma rebelião, você sempre vai ter um líder, né? Não tem jeito, alguém que você vai se espelhar, alguém que vai te motivar, né, a continuar ali na causa. O próprio Boxer, ele sabe que ele não é inteligente, tanto que quando todos os animais aprendem a ler e a escrever, ele fala que não consegue ali passar da letra D. Aí quando ele ia pras outras, ele esquecia as primeiras. Quando ele aprendia E, ele perdia A, né? Então ele falou assim, ó, já que eu não tenho assim, né, o cerebelo, a massa cinzenta ali da hora, vou usar a força, né? Então eu vejo assim muito a população, né, comum, tendo que trabalhar e vamos abraçar aí a situação e bora lá, entendeu? Mas eu achei interessante, Carol, porque assim, mesmo ele entendendo que ele não sabia ler e que ele tinha dificuldade de ler, ele entendeu que ele tinha um papel muito importante nessa comunidade. Sim, e o papel sim. dele era a força. E pra ele tudo bem, tá ok ele não ter essa habilidade de ler, porque tinha outra pessoa que tinha. Que porque conseguia. ele confiava muito nos animais. Porque Exato. depois que a fazenda foi tomada pelos animais, aí ficou muito claro que cada animal tinha o seu papel na produção da fazenda e pra fazer a fazenda girar. E aí foram que os porcos se demonstraram mais inteligentes na questão de espírito de liderança, de leitura, De responsabilidade. E aí os porcos assumiram esse cargo de Esse liderança, peso, né? Esse peso de liderança. O fardo, cargo de liderar, né? Na figura do Snowball e do Napoleão. E os outros animais, cada um ali tinha a sua forma de lidar com a fazenda. E a gente percebe que nos primeiros capítulos da Revolução dos Animais que foi muito bom. Eles falaram que foram tempos felizes, tempos prósperos. E aí eles fizeram alguns mandamentos que seriam, assim, a cartilha de como que eles poderiam continuar vivendo esses tempos prósperos, aonde um animal não passaria por cima do outro, que por mais, por exemplo, que os porcos estavam na liderança, eles não eram melhores, por exemplo, do que a galinha que estava só botando ovo, entendeu? Sim, E que todos eles eram por iguais. E às vezes a gente fica assim, fulano é melhor, é doutor, é formado, não sei o que tem. E aí a gente se coloca nessa posição de que, eu não posso opinar sobre isso porque o fulano é muito melhor do que eu, né, pra opinar. E a gente vai se diminuindo. E aí eles fizeram os 7 mandamentos, Eles escrevem né? na parede, né? Ai, nossa, da hora demais. É muito legal, porque a hora que a gente vê os mandamentos, são os mandamentos interessantes, com as ideias, né, com os princípios que eles tinham desenvolvido nessa primeira fase de vivendo como animais, que são: o que anda em 2 pernas é inimigo, o que anda em 4 pernas ou tem asas é amigo, nenhum animal deve usar roupa, nenhum animal deve dormir em cama, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal deve matar nenhum outro animal, e todos os animais são iguais. E isso foi colocado na parede lá e passou a reger o comportamento deles, os ideais deles, daí em diante. Até que a gente vai percebendo pela leitura do texto como essa mudança vai acontecendo pouco a pouco no transcorrer do poder que esses porcos tinham diante daquela população animal, né? Então, até esse momento, eu não sei se foi a minha leitura inocente, até esse momento eu tava aqui, ó, fechada com os animais. Eu falei, putz, é isso aí, vamos lá, tamo junto, tal. 4 pernas bom, 2 pernas ruins, é isso aí mesmo. Né? Não, assim, tava fechada aqui com a narrativa, né? Pra mim, as coisas começaram a mudar quando as vacas precisaram ser ordenhadas. Porque elas falam, elas começam a sentir muita dor, né? Porque elas não eram ordenhadas. E aí os Tava porcos... cheio de leite. Exatamente. Os porcos perceberam que, a gente consegue ali o que eu tentava imaginar, mas na minha cabeça não rolava. Mas, né, tudo bem. A imagens. Exato. E todo mundo sabe que eu sou muito, né, cinematográfica, mas eu não consegui ali. Eu até coloquei no Google ali pra ver as partes. Assim como assim descreva para quem está só ouvindo o podcast. Ele quer fazer assim com os 2 casquinhos, uma mãozinha na outra, assim, uma apertando. patinha na outra, espremendo o Uber. Mas bom, pra quem enfim. tá com o Uber lotado de leite. Uber. Eles conseguem Uber Eats. ordenhar. Eles conseguem ordenhar as vacas e aí o leite desaparece. E aí ok, então esses porquinhos aí são, né, uns danadinhos, como o Benjamin fala. Então, e ao mesmo tempo, a cachorrinha deu filhotinhos. E sumiram, né? Sumiram. E aí você começa a falar, o leite tá sumindo, o cachorrinho tá sumindo. E aí você vê como eles vão utilizando, os porcos vão utilizando de astúcia
pra já tirar vantagem. Esse que é o negócio. Porque assim, quando a gente tenta viver numa comunidade igualitária, e aí a gente sabe que Deus criou a gente de formas diferentes, com seus dons diferentes, e com inteligências diferentes também, capacidades intelectuais diferentes em devidos assuntos. Então assim, eu posso ser inteligente pra fazer uma coisa, mas não sou tão inteligente pra fazer outra coisa. E os porcos a mesma coisa, eles tinham uma inteligência pra alguma coisa e não tinha inteligência pra outra. Mas quando essa capacidade, ela bate de frente com o poder e a ganância pelo poder, aí que é o perigo. Sim. Porque nessa deles ordenharem as vacas, não sei se vocês lembram, antes de sumir o leite, eles falaram, a prioridade agora é coletar a soja. Todo mundo vai lá pro campo coletar. Gente, isso é pão em circo. É pra distrair o pessoal ir pra lá pra eles roubarem o leite de cá. É uma cortina de fumaça, na verdade. Não pão em circo, né? Pão em circo é quando você dá o lazer, né? Isso é mais cortina de fumaça, cortina é verdade. de fumaça pra eles fazerem as coisas que eles querem por baixo do pano. Aí assim, eu já fiquei meio assim, do porco eu gosto do bacon só. Aí começou o negócio do já. Do bacon, do Ramon. Verdade. Tem muita coisa no porco aqui que a gente gosta. Da panceta. Aí eu já comecei a ficar, com esses porcos, né? Enfim. Mas foi legal quando eles pegaram o presunto e deram um enterro digno aos presuntos dentro da casa. Sim. Não, e é interessante não só a astúcia deles pra roubar as coisas, né, e ficar bem na fita aí, mas o discurso que eles começam a dizer como se fosse um grande fardo pra eles. Olha, a gente tem que pegar as maçãs, a gente tem que pegar o leite, mas você acha que a gente ia querer isso só pra gente? Porque a gente, infelizmente, a gente precisa disso pra conseguir liderar vocês melhores. E o tempo todo, né? Começa aí pequenininho, mas isso vai num crescente, a ponto de surgir o Squealer, né? Na segunda metade da história, que é o porco relações públicas aí, onde ele fica mudando o discurso, assim, de fatos óbvios. Ele simplesmente dá uma nova roupagem pra uma coisa tão baixa que eles estão fazendo. Ele muda a história. Convencer as pessoas de que não, isso é o melhor. E é tão atual. Mas nesse isso. discurso do leite e da maçã, não é que os porcos eles resolveram contar a verdade, é porque eles foram pegos no pulo do gato e os animais foram questionar. Então, até isso eu achei legal, porque assim, a gente percebe que eles eram uma comunidade igualitária, mas quando essa igualdade começou a quebrar, peraí, por que vocês têm direito de molhar a raçãozinha no leite e comer maçã e a gente não? Então, os animais ainda tinham coragem de questionar. E aí, eles fizeram esse discurso, e como que eles terminam o discurso, vocês lembram? Eles falam, a gente precisa de comer pra ter inteligência pra liderar vocês. Ou vocês querem que o Sr. Jones volte pra fazenda? Toda hora isso sempre volta, né? era em cima do medo. Da manipulação. A gente percebe a manipulação o tempo todo, né? Nós que estamos lendo a história seguidinha, a gente tá com as coisas frescas do que acabou de passar. Pra eles, passou muito tempo. E eles não tinham um registro, uma forma de registrar historicamente isso. Então, eles acreditavam no que era contado pra eles. Eles falam, não, mas parece que pra mim era um pouco diferente isso. Não, você tá com problema de memória e você não tá lembrando muito bem os fatos. Às vezes, um trauma faz isso com a gente esquecer coisas importantes e tal. Então, a história ia sendo modificada de acordo com a maneira como eles queriam manipular aqueles animais. Inclusive, a hora que a gente começa a ficar mais chocado é quando acontece alguma coisa que vai contra os 7 mandamentos e um deles pensa, não, mas peraí, isso tá escrito na parede lá. Isso tá escrito lá na parede. Exato. Isso tá errado. Aí você chega lá na parede e o mandamento tem um acréscimozinho na frente. 2 palavras, uma palavra, né? Isso é genial da parte do autor, mas é tão revoltante, você fala, não acredito que eu tô lendo isso. Você tá ligado que isso tem muito da ponte pro 1984, né? Com a tal da duplo pensar, e a nova língua e tudo mais. Mas pra mim, legal o que foi muito chocante, assim, é que mesmo dentro dos porcos, eles não se alinharam pra roubar junto. Eles não se organizaram pra passar a perna nos outros animais. Porque eles... isso, gente, eu vou falar pra vocês, eu fiquei muito feliz de ler, de que todo domingo eles tinham uma assembleia onde todos eles conversavam juntos, e todos eles decidiam juntos. E, eu não posso dar spoiler aqui. Por que não? Não do livro, mas de uma série que eu vi. Aí não. Não, porque é o último episódio de uma série que eu vi, que eu fiquei emocionada mesmo quando eu vi isso. Porque isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Essa questão da democracia, de que todos têm
voz, todos têm direito de falar, todos podem opinar. E aí eu achei super legal que todo domingo eles tinham essa reunião que era cansativa, onde um colocava uma ideia, outro colocava outra ideia, mas que todos eles tinham o mesmo peso para opinar. Isso é muito legal. E aí é que foi surgindo, que a gente foi percebendo que os porcos não estavam concordando. Que o Snowball não concordava com o Napoleão. A própria posição deles nessas assembleias, porque não era mais um círculo, de repente tinha um palquinho na frente com os porcos liderando a assembleia. Isso já demonstra alguma coisa já. E aí você vê que eles discutem o tempo todo. Eles falam que se o Snowball... a gente precisava definir o nome, né? Vai ser Snowball? Você vai tá ser falando Flock Snowball Neve? desde o começo, agora a gente vai mudar? Não, mas é porque como eu li no Snowball, livro... bola de neve, tá tudo bem. Tá tudo valendo. Então, e aí, como o Snowball, ele trazia uma coisa, o Napoleão ia lá e era contra. E aí, sempre ficava nessa, eles sempre brigavam. Só que daí eu ficava, não, eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que isso faz parte, a nossa diversidade faz parte da gente discordar, da gente discutir, mas a gente trazer um senso comum. E a pessoa que, teoricamente, perdeu o discurso, ela tem que entender que isso faz parte. Ela trouxe o argumento dela, mas foi o argumento do outro que levou a maior. Mas a gente percebe que não foi assim, né? E isso só começou a acontecer depois da primeira batalha, né? Porque o Sr. Jones, ele quer reaver a fazenda dele, né? Afinal de contas, era dele, né? Então ele pega ali uma quantidade de homens e tenta invadir. E foi muito interessante a gente ver como os animais, eles conseguiram se defender, conseguiram defender a fazenda. E fiquei chocada com as mortes, gente. Chocada. Gente, eu também. Foi forte, né? Foi Uau. fortíssimo. Essa ainda não foi tão forte pra mim, porque... Como é que foi? Morreram alguns animais e teve um ser humano que levou um coice que achavam que tinha morrido, mas no fim não tinha morrido, né? Não foi tão sangrenta quanto a segunda batalha. Nossa, e nem segunda, quanto as execuções que aconteceram dentro da fazenda. Exatamente, mas aí depois isso pra mim dessa... foi mais chocante. Não, nossa, Gente, foi chocante, de verdade. Foi chocante. E aí, depois dessa primeira batalha, aí tem lá, alguns porcos são condecorados, o Boxer, que é o cavalo, também é o condecorado. Snowball foi condecorado como o primeiro herói da batalha, dos animais e tal. E aí, o Napoleão, ele toma um tiro no rabicó, não foi? Não, no dorso. É no dorso. Quem toma um tiro no rabicó Esse é no dorso. E aí, você vê que o Napoleão já ficou com essa inveja por causa da ganância pelo poder. Exato. E aí você viu, putz, a hora que eu vi que o Napoleão já torceu o nariz porque Não, o é uma Snowball... porca torceu o rabo. A hora que eu vi que o Napoleão torceu o rabo. Melhor. Porque o Snowball tava ganhando muito mais, né, visibilidade. Notoriedade, eu né? falei, Mais seguidores, mais não vai dar seguidores. certo, não vai dar certo isso aí. Até que teve a reunião da apresentação do moinho e a ideia do Snowball com o moinho foi muito boa. Sim. Ele falou, sim. a gente vai trabalhar arduamente por 1 ou 2 anos pra construir um moinho, mas no final, o que a gente vai ter? As nossas cocheiras, os lugares onde a gente dorme vai estar aquecido. Vamos ter água quente. A gente só vai trabalhar 3 vezes por semana. 3 dias. Isso me lembrou da Revolução Industrial, né? Era um discurso da Revolução Industrial isso, né? Pois As máquinas vão fazer com que a gente precise trabalhar menos. E dos computadores A também, revolução né? tecnológica é isso, né? Porque a gente vai trabalhar... Então, assim, a gente vai ralar pra caramba por 2 anos. E assim, vamos ralar por igual. Vamos ralar por igual, por 2 anos todo mundo. Mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena porque a gente vai ter todo esse conforto. E aí, o primeiro que se opôs foi o Napoleão. Só que no final das contas, os animais concordaram com a ideia do moinho. E aí, gente, essa cena foi muito forte pra mim, assim. Porque o Napoleão só dá um sinal e aí, do nada, aparece quem? Os cachorros Os cachorrinhos roubados. que ele tinha Cachorros. roubado. Pois é. Que estão E aí, extremamente o negócio- violentos, né? São... eles, nossa... Preparados para caçar, né? E aí eles começam a caçar o Snowball, né? E conseguem expulsar ele. E aí, gente, que loucura, né? Porque depois que o Snowball ele é expulso da fazenda, quem assume naturalmente o poder é o Napoleão, né? Que era o porco que tava ali. O Squealer, ele... Nossa, esse cara... olha, esse eu queria contratar pro É marketing, liso, né? viu? Porque esse tem uma lábia que convence É o marketing qualquer um. puro. Tem um ou outro político assim por aí, né? Tem. E aí, Não foi bem assim que eu falei. Exato. e como eles começam a transformar o Snowball, que era um camarada, no vilão.
da situação. Um vilão. Nossa. É muito... É o marketing, né? Pra destruir. E tudo era culpa dele, né? Tudo. Ah, tá sumindo espiga de milho. Ah, foi o Snowball que veio e roubou de noite. Olha as patinhas de porco saindo do paiol, sei lá. Exato. Foi o Snowball. O que eu achei mais incrível é que eu tive que voltar algumas páginas pra falar, não, peraí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, porque era tão convincente o discurso dos porquinhos lá, que eu falei, não, isso tá errado. Ainda bem que a gente não tem foi escrito, assim, né? Não que eu foi li assim. errado, né? A gente tem escrito, eles não tinham, né? E pior do que isso, eles mudavam a história também, eles mudavam os números pra provar que a vida estava muito melhor daquela maneira, né? Comparações inventadas, as estatísticas que eles montavam lá, então era criada uma nova história de acordo com a narrativa deles, né? O pior é que eles tinham escrito. Só que quando eles iam lá, os poucos que sabiam... Tô falando dos mandamentos, tá? Os poucos que sabiam ler, que conseguiam se esforçar, falavam... Opa, mas isso aqui, né, não é como eu lembrava. Então... Não lembro dessa parte, então, mas se tá aí, tá, né? E a narrativa deles é tão convincente, principalmente na época da revolta contra o Bola de Neve, aí o Snowball... Porque alguns animais, eles começam a falar, não, de fato, ele veio aqui, eu sonhei ele com me induziu. Eu imaginei. Começaram a ter os animais... Mano! Cara, muito louco. É muito louco. Porque foi nessa época aí da revolta do Snowball que a gente percebeu que o Napoleão, ele era muito mais do que um líder, né? Ele era um líder único e inquestionável. Porque igual eu falei antes com a história do leite, da maçã, eles ainda podiam questionar. Aí agora, não mais. Porque agora ele tinha aqueles cachorrões perto dele e quando alguém resolvia questionar, por exemplo, tinha 4 porquinhos ali que era filhotinho, que foi fazer uma pergunta que não concordou com alguma coisa, os cachorros rosnaram pra eles e ele já, quietinho, já não falaram mais nada. A mensagem foi dada, né? Foi uma rosnada. E alguns desapareceram. Desapareceram, que a gente não sabe nem como. Aí a gente percebe que aos poucos o Napoleão, ele vai crescendo, ele vai ganhando poder, ele vai alterando algumas coisas e conforme... Olha como é muito louco isso. Conforme ele vai mudando as coisas em prol dele, de acordo com o poder dele, pela ganância de poder dele, ele mudava o mandamento. Então, ele começou a usar roupa... Ele começou a dormir lá na Casa Grande, né? Sim. Onde tinha no mandamento, falava que ninguém ia dormir. Era pra ser um museu e tal, ninguém era pra dormir lá. Aí ele falou, não, mas é porque eu tinha que fazer reunião aqui, ficava até mais tarde e dormir aqui. E aí, ele começou a dormir nas camas. E aí tinha um mandamento que não podia dormir na cama. E ele alterou pra quê? Não pode dormir na cama com lençóis. E aí ele ainda falou, não pode dormir em cama. Não faz sentido isso. Nunca foi escrito o mandamento que não pode dormir em cama. Porque se vocês dormem no feno, aquilo é cama também. O que não pode dormir na cama com lençol. É isso que diz o mandamento. Não, e as regras foram mudando assim, né? Nenhum animal deve dormir em cama. Aí ele acrescentou, com lençol. Nenhum animal deve beber álcool em excesso. Em excesso. Nenhum animal porque ele começou a beber álcool. Nenhum animal deve matar nenhum outro animal sem motivo. É muito genial isso. Nossa, essa parte do sem motivo, pra mim, foi muito louco. Porque depois que o Snowball, ele realmente, ele vai, aí passa-se um mas tempo. ele não foi pra expulsar o Snowball, né, Carol? Não, A ideia era matar, não era? então... E aí já infligir a primeira regra. Exatamente. Aí tem o negócio lá do moinho, que eles estão construindo, e infelizmente o moinho, ele cede, porque as condições ali não estão muito boas. Aí eles voltam a construir o moinho. Gente, e que aflição a parte que eles estão quebrando as pedras, e eles têm que subir com as pedras ali. Mas, como o Snowball se torna o grande vilãozão da história, por causa do Napoleão e do Squealer, tem uma cena lá que aí eles trazem os porcos jovens, e aí, tipo, eles começam, vai, confessem que vocês, né, agiram errado aí e tal, e aí, tipo, os porcos, eles vão, eles confessam, aí os cachorros vêm e matam ele, aí eu, putz, né, cara... Foi tenso ali, né? Na frente de todo mundo, né? Aí, gente, aí pra mim que é o mais louco. Beleza, eles executaram os 4 porcos ali. Aí chama as galinhas. Ah, vocês, né? Eu sonhei com o Snowball e o Snowball mandou fazer isso, aí a gente fez. Aí degolam as galinhas. E aí começa a ter uma filinha de animais que vão confessando e vão sabendo que sendo vão morrer, mortos.
mortos. Eu falei, que é isso? Que cegueira é essa da galera? E, gente, aí fala do cheiro do sangue que tava ali e que os cachorros gostavam. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí foi nessa matança que a Clover falou, né? Mas eu lembro de ter lido alguma coisa que não podia matar animal. Que animal não pode matar animal. E como foi bonito a lembrança que ela teve lá da primeira reunião com o Major, que ela pegou uns patinhos e protegeu. E protegeu os patinhos. Ela falou, gente, era pra ser isso, era pra gente se proteger. O mais forte proteger o mais fraco, o maior proteger o menor. E não tá acontecendo isso, sabe? E aí, gente, isso é muito forte. Porque eu fiz até um paralelo disso quando eu tava lendo o livro com o Planeta dos Macacos. Porque no Planeta dos Macacos também, né? Eles eram uma comunidade que era por igual. Por mais que o Caesar também era líder, mas ali todo mundo se ajudava, tava junto. E aí você vê que tem um macaco ali que tá indo contra, que é o Koba, que também é inteligente como o Caesar. E aí no final, quando acontece toda aquela matança, e aí você vê, né? Como que a ganância e o poder sobe a cabeça e os mandamentos ficam pra trás. Porque se estiver passando por cima dos meus ideais, os mandamentos não servem pra nada, né? E é interessante que quando a coisa degringola toda, eles fazem de tudo pra que as outras fazendas que estão o tempo todo achando que eles vão se dar mal, que vai dar tudo errado, eles ficam levando notícias de que, olha, aqui só prospera, aqui tá tudo bem, aqui não temos nenhum problema, né? Mas, gente, a história continua, acho que a gente não vai conseguir dar todos os detalhes, né? A gente já levantou os pontos mais revoltantes, mas é um crescente de revolta que a gente vai durante todo o livro. É muito interessante de ler com esses olhos, né, do paralelo com o que a gente vive, o que a gente já viveu e com certeza o que a gente vai viver nessa vida ainda no meio de tudo que a gente vive. Ser o burro? Não. Porque a gente vai viver muito tempo e deixa pra lá, né, gente? Não vamos entrar mas em conflito. Gente, uma coisa assim que eu fiquei brava lendo o livro é que você via que eles trabalhavam, porque assim, o moinho foi construído e trabalhou um monte, aí derrubou. Aí o moinho foi construído, aí trabalhou um monte, teve guerra. E se passam caiu anos, né? de novo. Anos e anos. E aí você vê que os animais vão envelhecendo. E o Boxer, gente, que é o mais forte, é o cavalo mais forte, ele sempre falava, vou trabalhar mais, Napoleão tem razão, vou trabalhar mais. E aí você vê, não, Napoleão não tem razão, mas é assim, na cabeça dele ele tinha que trabalhar muito, muito, muito. E você vê que eles passavam frio toda hora, de novo, né? A gente lê o livro e fala, meu Deus, eles estão com frio. Eles passavam frio, passavam fome, era cansativo pra caramba, os anos estavam passando e eles estavam com uma vida ruim demais, mas na cabeça deles, da época do Jones, era pior ainda. Então, eu fiz um paralelo disso com a nossa vida, de que às vezes a gente esquece mesmo das coisas que a gente viveu no passado e a gente deixa de analisar. Então, assim, pra mim, esse livro, o que trouxe, assim, muito forte foi essas questões de que as pessoas que entendem o panorama geral, eu sei que às vezes a gente fica, não tem que dar opinião sobre tudo, mas tem gente que tá vendo tudo, que entende, que sabe ler e que não opinam e não falam nada e não fazem nada pra mudar. E por isso que eu fiquei brava com o burro, porque coisas ruins acontecem quando os bons se omitem. E aí eu falei, gente, o burro não vai fazer nada. Ele tá vendo o que tá acontecendo, a Clover tá questionando e ele não fala nada, sabe? Ele não fala nada. E outra coisa é que a gente percebeu que muitos deles não se esforçavam pra tentar entender a situação. E aí isso leva a entender a ignorância do povo. A ignorância do povo diante de vários assuntos que as pessoas não querem saber, sabe? Que a gente fala, tem esse artigo aqui, lê, vai se aprofundar, não fica em uma fonte só, não. Não, eu não quero, porque Napoleão é bom, eu vou trabalhar mais, sabe? Assim, eu ficava, não, gente. Aí eu ficava muito brava com isso, sabe? E aí eu falei, não, esse livro, ele mexeu com muita coisa, assim, onde a gente vê que tem ainda, nos nossos dias de hoje, tem os burros, que sabem de tudo, mas preferem ficar na sua zona de conforto. Tem as galinhas, que não querem saber de nada, só fazer o seu trabalhinho ali. Tem as ovelhas que ficam só repetindo. Né? As galinhas passaram a ser exploradas, porque ele começou a negociar com a vizinhança, tinha que produzir mais ovos não dava nem tempo de ter a ninhada delas, né? Tinha que produzir 400 ovos por semana, né? Uma coisa absurda. Depois 600, o negócio era... foi aumentando animal, né? E tal. Não, e as ovelhinhas que ficavam só repetindo. Ficava só repassando fake news, repetindo. Até que, né? Enfim.
A ovelha, até a própria ovelha conseguiu mudar o discurso dela. Pois é. A gente vai falar do final do livro? Não precisa. Acho que todo mundo já sabe mais ou menos pra onde vai, mas é bom deixar essa surpresinha pra quem não leu o livro ainda, que é, além de perturbador, é gostoso de ler. É muito interessante, assim, porque a gente vai se enxergando e vai caminhando junto com a história, que é muito bem contada, mesmo sendo uma fábula, né? Muitas vezes você vai explicar esse livro pra alguém, você corre o risco de estar passando um conto de fadas, assim, né? Porque o burro fez não sei o quê, o porco falava não sei o quê e tal, e você fala, nossa, né? Que livro infantil que tá lendo, né? Mas tem uma camada muito profunda por detrás aí que nós, como adultos, conseguimos apreciar muito bem. Inclusive, por causa da violência toda, nem é recomendado pra crianças, né? Mas no Ictus veio pra criança, não foi? Não, foi pra pré-adolescentes. Eu li isso daí, eu tava no Fundamental 2. Então, eu também li nessa época, mas... Mas eu aproveitei muito mais agora, né? Eu acho que é um livro, assim, muito interessante pra introduzir a questão de sociedade, poder, cobiça pelo poder e tal. Mas quando você já viveu algumas situações, eu não digo nem só situações políticas, isso aí fala muito sobre situações de trabalho, por exemplo. Pra quem trabalhou numa empresa, por exemplo, consegue criar vários paralelos. Ele ganha uma cor muito mais interessante quando a gente é um pouco mais adulto. Muito bom, gente. A experiência valeu, foi um livro mais fácil de ler esse mês, né? Que a gente conseguiu ler rapidão, principalmente porque o Clube Ictus está aí lendo vários livros em paralelo. Foi um mês corrido, o Tan até começou a ler esse livro antes da gente gravar o mês passado para poder adiantar, né? Uhum. E eu, como sempre, terminei hoje, no dia da gravação, para ter aquela emoçãozinha de sempre ler e chegar aquecido para o episódio, mas foi uma experiência muito gostosa. Eu acho que todo mundo que acompanhou com a gente gostou. E quem ainda não leu, tiver a oportunidade, é um livro com várias versões, com muitas possibilidades. Capas, vários nomes. Vários nomes de personagens, para você poder ter essa experiência também de ler esse livro, que sem dúvida nenhuma é um clássico. Mas tá aí, Carol, falem da Ictus Experience, como tem sido, por falar de experiência de leitura, como tem sido. A gente anunciou no mês passado que ela aconteceria e está acontecendo. Como que está sendo ler esses dois livros paralelo com a galera aqui no Discord? Inclusive, estamos gravando esse episódio ao vivo no canal do Ictus no Discord. Tem uma galera aqui participando com a gente, inclusive comentando aqui no chat. A gente agradece pela participação de vocês. A gente leu todos os comentários. Mas deixa eu ler uma informação importante que o Erlan Tostes colocou aqui pra gente. A gente tem a honra de ter o Erlan aqui ouvindo a nossa gravação. A gente falou, né, sobre o que realmente importa Eu falei, né, e fui muito insensível com relação a isso, que o que realmente importa do George Orwell, ele fez no final da vida, que são os livros que a gente conhece, né? Mas ele colocou aqui a curiosidade de que no livro A Flor da Inglaterra, como é da década anterior, inclusive pré-Segunda Guerra Mundial, o tom do Orwell é muito mais humorístico e sarcástico, talvez até mais otimista. Nas distopias dele do fim da vida, o tom da escrita muda e vira um pessimismo triste. Então a gente tá falando dessa fase mais pessimista e triste, mas ele teve outras fases antes também que acredito que vale a pena ser consultado. E o Erlan trouxe outra curiosidade aqui, falando que na tradução dele o boxer virou Sansão, por causa da força, né? Então, faz sentido, né? Eu vi como cascudo e eu vi como guerreiro também, né? De vocês, boxer e Sansão. É tudo o mesmo personagem. Sim. Mas é a Ictus Experience, galera. Tá sendo assim uma experiência muito única. A gente tem se reunido semanalmente com uma galera para conversar sobre os livros. Nós estamos lendo hoje As Crônicas de Nárnia. O primeiro, né? As Crônicas de Nárnia, o Guarda-Roupa, a Feiticeira e o Leão. Não sei se é essa a ordem, mas tá bom. É de trás pra frente. É isso, só que é o contrário. É o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E estamos lendo o Mas Peregrino. o primeiro é o sobrinho do mago. Aí, ó. Vamos ignorar a Adriana Começamos. Vou silenciar ela aqui. E tem sido uma experiência muito, muito, muito legal. E a participação das crianças e dos adultos. E gente, assim, superou qualquer expectativa que a gente imaginou. Qualquer expectativa que a gente teve. Foi muito gostoso. O pessoal tá se conhecendo. A gente tá tendo a oportunidade de ver rostinhos que assinam o Ictus. Então, finalmente, a gente tá... Opa, você é fulana de tal. A gente manda todo mês o livro na sua casa. Olha que legal ver você aqui. A gente tem encontros, assim,
assim, incríveis. Pessoas do Amapá, pessoas de Belém, pessoas do Rio Grande do Sul. Todo mundo se reunindo pra conversar sobre livros. Teve até do Texas. Aí, ó, que legal. Então, tem sido, assim, uma experiência única, realmente. A gente tá muito empolgado, tá muito feliz. Tivemos que aprender a mexer no Discord, então tem sido Terceira uma idade experiência. é difícil, gente. Eu apanhei um monte aqui antes de começar essa gravação. Eu tô vendo tutorial atrás de tutorial e ainda tô todo perdido. Mas tem paciência, pelo menos. Melhorzinho. O canal tá ficando bonitinho. Sim, tá ficando muito legal. A Ictus Experience, ela foi um teste que a gente fez pra ver como que a comunidade ia reagir e graças a Deus reagiu muitíssimo bem. Então a ideia é fazer vários ciclos de leitura durante o ano, talvez não durante os 12 meses, mas ter sempre alguma leitura acontecendo, tem sempre alguém discutindo, fomentando, se reunindo. A ideia é realmente a gente se transformar em uma comunidade e o pessoal tá abraçando assim de um jeito que a gente tá muito feliz, a gente espera que as expectativas também deles sejam alcançadas aí. Eu posso falar, assim, experiência própria, que toda a minha família tá super envolvida, meus sogros, o Fernando, meus pais, então assim, eu trouxe todo mundo, eu falei, o mínimo que vocês têm que fazer é me apoiar, de graça. Que legal. Então, que oportunidade, gente, de ler um livro e ainda falar sobre ele, conversar durante o processo de leitura, a experiência da leitura. Então, entra lá. Tem um link aqui no post, pode ser no site do Wix, pode ser no grupo do Telegram, a bio do Instagram, muitas opções aí pra vocês terem acesso a essa experiência de leitura. É só instalar o aplicativozinho e até a partir desse aplicativo você vai ter acesso a um novo mundo de comunicação também, que é o Discord, que é bem interessante. E o pessoal que não lê o livro, vocês acham que é interessante também participar ou não? É só pra quem tá lendo mesmo? Não, a gente tem uma galera que... eu não consegui ler o previsto antes da reunião, ou eu não tô lendo esse livro. Não, é legal porque a gente tá ali conversando. Obviamente que rola spoilers, né? Então, se a pessoa... Mas eu acho que vale explicar isso aí, porque eu mesmo nunca tinha visto falar direito do Discord, né? Ele tem um esquema onde a gente consegue organizar as leituras em vários chats diferentes. Então, a gente abre um chat para cada capítulo proposto de leitura. Então, tem espaços onde as pessoas conversam indicando série, indicando livro, indicando música, que não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo. A gente tem chats específicos para os livros da vez e dentro deles ainda chats separados para cada capítulo. Então é bem comum que, sei lá, a gente tá agora, por exemplo, lendo o capítulo 14. Tem uma galera que tá no capítulo 4 e 5, então ele consegue ler só aquilo que foi escrito na época que as pessoas estavam lendo o capítulo 4 e 5. E fica registrado. Então... A máquina do tempo. Fica registrado, é um log por capítulo, o que faz com que mesmo que a gente já tenha terminado o livro, alguém pega e fala, beleza, eu vou ler e vai interagindo tudo dentro de novo, porque é um chat para cada trechinho do livro. Isso é da hora. Muito legal. Que demais. Tem agora a novidade que a gente vai abrir mais leituras, né? A gente fez uma experiência em julho de ler O Peregrino e Crônicas de Nárnia, e a gente já decidiu que agora em agosto a gente vai ler pelo menos mais 3 livros com vocês. Ô, louco. 2 deles já estão escolhidos. Um vai ser o do literário, que o Paulinho vai anunciar daqui a pouco. Muito bem. O outro é um que a gente manda no Plano Vida, que a gente também ainda não anunciou publicamente. E o terceiro, infelizmente para quem tá ouvindo esse podcast, no lançamento já acabou, mas enquanto a gente tá fazendo a gravação aqui, tá rolando uma enquete pra gente escolher qual vai ser o livro lido. São 6 títulos lá, que a galera tá votando lá no nosso Telegram. Então, mesmo que você, legal, vou lá pro Discord, esteja no Telegram, porque é bem provável que a gente vai fazer isso com frequência. Escolher pelo menos um livro por mês lá no Telegram pra gente decidir o que vai ser a leitura no Discord. E aqui a gente escolhe o livro do próximo mês sem nenhuma democracia pra entrar Napoleão, bem. Falando aí, sem enquete, sem nada. A gente decide aqui entre nós só o livro do próximo literário, porque faz tempo que a gente não lê um livro assim, confessamente cristão. E assim, nós escolhemos um livro que já foi mencionado algumas vezes no podcast Irmãos.com por uma pessoa específica, inclusive, que, se Deus quiser, estará com a gente na gravação desse episódio também, que foi a Flora, que participou do nosso episódio da semana passada, do podcast Irmãos.com, sobre vida de solteiro, que é um livro do Tim Keller, que estava na hora de entrar aqui no literário também. Nós nunca fizemos no literário um livro do Tim Keller, já fizemos o livro de oração dele, que foi antes de existir o literário, mas agora a gente vai fazer sobre o Deuses Falsos do Tim Keller, finalmente ele tendo a honra de estar com um livro seu no literário, né?
o mínimo que eu posso dizer. O Ego Transformado não é do Tim Keller que a gente fez? A gente não fez Ego Transformado. Fez sim, fofo. Ego Transformado. Fez sim. Fizemos. Fez Ego Transformado? Eu vi que você tava Ai. empolgado, eu não te cortei pra você não ficar brabo comigo. Não, e o pior é que, assim, eu acabei de falar que o Tim Keller tem a honra de estar no nosso podcast e eu admito que eu não lembro de ter lido o livro Ego Transformado, então faz tudo sentido, né? Tá, fizemos Ego Transformado. Gente, eu tô... Mudaram o mandamento da parede Mudaram e o Paulinho não lembra. Mudou a minha história, ainda bem que tá registrado, espero que ainda esteja Tá vendo? registrado E no eu não fui nosso.com. burro. Falei aqui quando o negócio foi mudado. Mas eu tenho que me defender aqui, né? Já passei dos 40. Começou com a O conversinha. 40 de idade e o 40 de temperatura aqui em Linares também. E praticamente das 40 horas trabalhando hoje, né? Então, assim... Aqui no quarto deve estar uns 50 graus já, A gente. memória Tá já muito não quente. tá ajudando muito. Mas vamos voltar com o Tim Keller, então, no nosso literário. Leia com a gente Ego Transformado. Também é um livro curto pra gente ler junto. Olha, e eu quero falar pra vocês o seguinte. Minha amiga Ju, que também aqui é parceira do Ictus, ela já gravou com tinha a falado, gente, gravou Sombra do Vento. Ela já tinha falado desse livro pra mim várias vezes. Ela falava, Adri, você tem que ler, tchananã, tem que ler. Então agora a gente vai ler e eu quero comentar com vocês no Discord, porque o Tam me convenceu de instalar o Discord. E participar Boa. da leitura coletiva do livro lá no Discord, A gente tá? vai organizar um cronograma de leitura com vocês ali a tempo de terminar a leitura para que vocês estejam de novo no Discord e façam a audição aqui, quem sabe até uma participaçãozinha, sei lá, e depende do Paulinho e da Adri, dentro do podcast. Tá, Ó, mas eu vamos não ver. me respondo por mim o que eu falar nesse Discord aí, viu? Dá pra deletar depois? Dá pra deletar, dá pra editar a mensagem, é uma beleza. Mas é isso então, gente. A gente se encontra mês que vem pra falar um pouquinho mais de livro por aqui. Vocês continuam nessa jornada incrível do Clube Ictus. Pra saber dos planos do Clube Ictus também, entrem em ictus.com.br e também ouçam os outros episódios do Ictus Podcast, que são nossos parceiros aí de tanto tempo também. Valeu, gente. Até mês que vem. Beijo. Isso aí, ó. E não seja burro. Já falei.